Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Meus amigos e amigas que acompanham a nossa Escola da Fé, estamos começando mais um programa neste momento. É uma alegria nos encontrarmos mais uma vez. Vamos pedir ao Senhor a sua graça, a sua bênção, para que a gente possa fazer um programa de acordo com a santa vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozamos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, quero começar o nosso programa de hoje mostrando este livro do Padre Francisco Amaral. É um livro aqui da editora Canção Nova. Sou todo teu, Maria, uma geração consagrada à Imaculada. O Padre Francisco Amaral é de Cuiabá. Foi seminarista do Padre Paulo Ricardo. Inclusive, o Padre Paulo Ricardo faz o prefácio desse livro e eu faço aqui a apresentação desse livro. É sobre o que esse livro? Sobre a consagração à Nossa Senhora pelo método de São Luís de Montfort, o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima. Algo muito importante. Algumas pessoas não entendem bem, algumas pessoas têm dúvida, o Padre Francisco explica de maneira perfeita, né? Ele começa aqui com aquela primeira frase que São Luís de Montfort colocou no tratado dele, né? Foi pela Santíssima Virgem que Jesus Cristo veio ao mundo e também é por meio dela que ele deve reinar no mundo. É a primeira frase do tratado, né? Da verdadeira devoção à Virgem Santíssima de São Luís de Montfort. Está aqui, editora Canção Nova, você pode adquirir, vale a pena, é um estudo muito esclarecedor sobre o que é o tratado e sobre o que é o método de consagração à Nossa Senhora pelo método de São Luís de Montfort. Eu fiz essa consagração em 1994, já faz então mais ou menos 25 anos, 26 anos. Olha, eu posso testemunhar que mudou a minha vida. Sem dúvida. Muito bem, hoje o que nós vamos conversar? Eu vou continuar com o estudo sobre a ciência e a fé. Por quê? Porque muita gente pensa que a ciência e a fé são duas coisas antagônicas, opostas. Não. Tanto a ciência quanto a fé são obras de Deus, são criaturas de Deus, podemos dizer assim. E também muita gente pensa que a igreja foi contra a ciência na Idade Média. Não. Então, hoje eu quero fazer um programa um pouco diferente. Talvez você ache até um pouco cansativo, mas eu quero explicar por quê. Eu vou colocar aqui citações de grandes padres da igreja, padres, cientistas, desde lá, mais ou menos, do ano 1000 até 1700, mais ou menos. E depois eu vou continuar ainda na semana que vem e vou colocar mais coisas interessantes, para mostrar bem claro o seguinte: a igreja foi a instituição que mais desenvolveu a ciência no mundo. Sim, vocês vão ver pelos dados que eu vou colocar aí. E esses padres cientistas que eu vou colocar aqui, os seus eventos, as suas descobertas, o seu trabalho, você pode encontrar isso na internet. Se você entrar no Google aí, eu estou colocando para você comprovar que eu não inventei nada do que eu vou mostrar aqui. Ok? Então vamos lá. Padres e monges cientistas, é isso mesmo, padres e monges cientistas. Vamos ver, olha, veja que nós vamos começar lá por volta do ano 992 até 1050, em que viveu o monge Guido d'Arezzo. O que o Guido d'Arezzo fez? Criou o sistema para representar as notas musicais. Foi ele quem criou o tetragrama.
e batizou as notas musicais. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Foi, né, o monge da Areta. Né? Das primeiras sílabas de um hino em latim que ele escreveu em honra de São João Batista. Então, vejam bem, na música, olha como é que lá no século XI, século X, século XI, a igreja já desenvolvia a música. Ok? O que mais? Padre Roger Grosseteste viveu lá no século XII, 1175 a 1250, um dos homens mais instruídos da Idade Média. Tem sido chamado de o primeiro homem a escrever um conjunto completo de etapas para a realização de um experimento científico. Veja bem, eu estou falando de século XII, século XIII, lá no auge da Idade Média. Padre da Igreja. Um outro gigante da Idade Média, Santo Alberto Magno, século XIII, doutor da Igreja, né? Foi um dos precursores mais famosos da ciência moderna. Na Alta Idade Média, é o padroeiro das ciências naturais. Padroeiro das ciências naturais. Por quê? Porque deixou trabalhos em física, em lógica, em metafísica, biologia, psicologia. Foi também o químico a quem se acredita a descoberta do produto químico chamado arsênio. Daí, olha, e eu quero dizer a você que você encontra essas citações todas na internet, ok? Entra lá no Google, Wikipédia, outros sites, você encontra. Né? Um outro homem da igreja, monge Teodorico de Freiberg, século XIII, século XIV, o monge dominicano que conseguiu reproduzir o arco-íris primário e secundário e escrever o livro sobre o arco-íris e as impressões causadas pelos raios. Reproduziu o arco-íris fazendo a luz branca atravessar um prisma. Foi a primeira vez que alguém ficou sabendo que o arco-íris tem todas aquelas cores. Veja, um monge da igreja. Né? Padre Richard Wallingford, de século XIII, século XIV, um inglês, matemático inglês, astrônomo, foi abade na abadia de Santo Albano, em Hertfordshire, fez as maiores contribuições na astronomia e na orologia. O que é a orologia? A ciência relacionada com os instrumentos de medição do tempo. Vocês estão vendo? Tudo homens da igreja. A igreja foi a mentora do desenvolvimento científico, tecnológico, na arte, na música, na arquitetura. Por isso que as primeiras universidades que surgiram na Europa, né, a partir do ano 1100, foram a partir desses homens, a partir da igreja. Universidade de Bolonha, na Itália, que foi a primeira na Europa, por volta de 1100. Né? A Universidade de Paris, a Sorbonne, por volta de 1200. Por que chama Sorbonne? Porque foi o padre Robert Sorbonne, que era capelão do rei São Luís IX da França, que transformou o Colégio da Catedral numa universidade. Depois as universidades de La Sapienza, na Itália, de 1300, a Universidade de Coimbra, a Universidade de Oxford, na Inglaterra, Cambridge, na Inglaterra, todas fundadas pela igreja. Por quê? Porque a igreja era a mentora da ciência e da tecnologia. Padre Roger Bacon, famosíssimo Padre Roger Bacon, do século XIII, deixou contribuições significativas para a matemática e a ótica. Precursor do moderno método científico. Fez estudos e pesquisas em mecânica, ótica e geografia, além de filosofia. Um franciscano, né, de uma capacidade tremenda, o Padre Roger Bacon. O que mais? Essa aula de hoje eu vou só mostrar esses grandes homens e os seus eventos, a sua descoberta, para você perceber a força da igreja na ciência e quebrar esse mito que às vezes a gente ouve na universidade, né, de que a igreja foi contra a ciência, que a igreja é exatamente o contrário. Né? Padre Alberto da Saxônia, que também foi bispo, século XIV, eu estou avançando no tempo, né? Nós vamos chegar até o ano 1750, mais ou menos, hoje. Bispo alemão, filósofo,
conhecido por suas contribuições à lógica e à física, com Jean Buridan, que é outro padre, ajudou a desenvolver a teoria que foi um precursor da moderna teoria da inércia. O que é a inércia? A inércia é um princípio da física que depois Isaac Newton, no século XVII, usou na sua mecânica. A inércia é um princípio que diz assim: quando um corpo está em movimento, se nenhuma força atuar sobre ele, ele não para. Ou se ele estiver também parado, se nenhuma força atuar sobre ele, ele não sai do repouso. É a chamada inércia. Quem descobriu não foi Isaac Newton, foi o padre Jean Buridan, ok? Lá na Idade Média. O que mais? Muito bem. Padre Nicole Oresme, ou Nicolau Oresme, século XIV também, foi um dos filósofos mais famosos e influentes da Idade Média. Economista, já existia a ciência da economia desenvolvida pela Igreja. Matemático, físico, astrônomo, filósofo, teólogo e bispo de Lisieux, na França. Vejam, quantos homens da Igreja, padres, monges, que se dedicavam à ciência e ciência de vanguarda. Uma coisa que é preciso a gente compreender é o seguinte: a ciência, ela não evolui aos saltos, em degrau. Não, a ciência evolui linearmente, ou seja, um descobre uma coisa, outro outro. Então, todo o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, na Idade Moderna, teve como base todo o desenvolvimento científico da Idade Média, não há dúvida sobre isso, e aqui vocês vão poder observar, e esse é o objetivo desta aula. O que mais? Padre Nicolas ou Nicolau de Cusa, famosíssimo Padre Nicolau de Cusa, já estamos aí entrando no século XV, né? Foi cardeal, filósofo, jurista, matemático, astrônomo, um dos grandes gênios do século XV. Está aí. Mais um padre da igreja que também foi bispo, foi cardeal, certo? Padre Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico foi um dos homens que descobriu uma das coisas mais importantes na astronomia. Ele descobriu as 3 leis básicas da gravitação universal, ou seja, o movimento de um satélite em torno do Sol. Então, por exemplo, a primeira coisa que o padre Nicolau Copérnico, que é lá do século XV, já começando no século XVI, era cônego, padre, astrônomo, descobriu o sistema heliocêntrico. Ele quem descobriu que o Sol era o centro do sistema solar, não foi Galileu quem descobriu. Galileu apenas aprofundou. Aconteceu que o padre Nicolau Copérnico, ele descobriu isso, escreveu, só que ele não publicou, porque ele sabia que ia dar muito barulho. O mundo não estava preparado para aceitar que o Sol era o centro do sistema solar e não a Terra. Então, Nicolau, ele não publicou. A obra dele só foi publicada depois que ele morreu. Aí o Galileu fez mais pesquisas, né, e aprofundou o estudo do Nicolau Copérnico. Mas foi Nicolau Copérnico quem descobriu que o Sol é o centro do sistema solar e não a Terra. Então, não é o sistema geocêntrico, mas o sistema heliocêntrico. Ok. Padre José de Acosta, um grande padre do século XVI, né? 15, 16. Jesuíta. Aliás, os jesuítas foram os maiores pesquisadores da igreja. Antropólogo, naturalista espanhol. Estudou a teoria da evolução 3 séculos antes de Darwin. 3 séculos antes do Darwin. O Darwin só estudou a teoria da evolução no século XVIII, XIX. 3 séculos antes, o padre José de Acosta já estudava a teoria da evolução. Deu um avanço na ciência do século XVI, com seus trabalhos sobre os homens, os mares, os ventos, os vulcões na América Espanhola. Ele veio para a América Espanhola, né, e desenvolveu todo esse trabalho aí. Ok. Padre Gregory San Vicente, esse homem foi importantíssimo na teoria do direito. Eu quero que você vá reparando aqui quantas áreas diferentes esses homens estudaram: astronomia, física, química, matemática, direito, música.
Aí você vai entendendo que a igreja foi todo suporte de ciência e tecnologia durante praticamente 1000 anos da Idade Média. E passou isso para a Idade Moderna continuar. Padre Gregory Saint Vicente, jesuíta belga, sua obra Opus Geometricum Quadrature Circuli et Sectionum Coni fez com que Leibniz é um grande matemático, né, o reconhecesse ao lado de Fermat e Descartes, outros dois grandes matemáticos. O pessoal da matemática conhece esses nomes muito bem. Leibniz, Fermat, Descartes, né? Como um dos que estabeleceram as bases da geometria analítica. A geometria analítica é uma das partes mais importantes da matemática. Quem desenvolveu isso? O padre Gregory Saint Vicente. Eu confundi, tem um outro Vicente que é do direito, não é o padre Gregory Saint Vicente. O padre Gregory Saint Vicente é da matemática, né? Reconhecido por Leibniz, por Fermat e por Descartes, três grandes. Eu sou matemático, eu conheço bem esses nomes. Isso está citado numa obra do autor MacDonald, de 1989. Pode passar. Monge Benedetto Castelli, italiano. Estamos entrando aí pelo século XVII. Beneditino, italiano, amigo e colaborador de Galileu. Olha que interessante. Trabalhou junto com Galileu na descoberta de astronomia, né? Desenvolveu um método para projetar a imagem do Sol sem prejudicar a visão. Todo mundo sabe que olhar para o Sol é perigoso, você pode queimar até a retina num dia de sol muito forte. Ele desenvolveu um método para projetar a imagem do Sol sem prejudicar a visão, ajudando assim no estudo feito por Galileu sobre as manchas solares. Então, Galileu descobriu algumas manchas solares, o que não é fácil, né? Exatamente com a ajuda do monge Benedetto Castelli, italiano, né? Que, aliás, naquele processo todo que Galileu sofreu, que um dia nós vamos tratar aqui, o monge Benedetto Castelli apoiou muito Galileu naquela disputa toda que houve, que acabou Galileu sendo condenado, né? Pela teoria dele. Pode passar. Padre François d'Aguillon. Padre François d'Aguillon, do século XVII também, XVI, XVII. Veja aí, jesuíta, matemático, físico, arquiteto belga. Olha quanta coisa esses homens... Porque antigamente a ciência não era tão fraccionada como é hoje, né? Um estuda só medicina, outro estuda só física, outro estuda... Não, antigamente eles estudavam várias coisas ao mesmo tempo. Era como o médico na clínica geral. O médico na clínica geral, ele atende, né, todos os casos. Na ciência era assim também. Na modernidade é que a coisa foi se tornando assim, mais estanque. Então, o padre François d'Aguillon, jesuíta, matemático, físico, arquiteto, primeiro a utilizar a projeção estereográfica. O que é isso? Que hoje se usa para a navegação aérea, né? A meteorologia e aplicações militares. É impressionante como é que esses padres da igreja, esses monges da igreja, da Idade Média, porque eles viviam para duas coisas, né? Rezar e trabalhar. Era o lema, principalmente, de São Bento, que se espalhou praticamente em todos os tipos de ordens religiosas. Ora et labora. Então, rezavam e trabalhavam. Alguns trabalhavam no campo, na lavoura, na criação de animais, né? E outros trabalhavam na ciência. Entende? Está aí. Ninguém pode dizer que a igreja foi contra a ciência. Não tem a menor base uma colocação dessa. Muito bem, um intervalo rápido e a gente já volta aí. Espere, porque é bastante rápido mesmo. Meus caros amigos e amigas, estamos de volta com a nossa Escola da Fé de hoje. Eu quero mostrar aqui mais uma vez o calendário 2020 da Canção Nova, né? Esse calendário, né, você pode usar o ano todo e muito bem elaborado. Cada mês, né, traz aqui uma estampa bonita de um santo, né? Você começa aqui com uma apresentação do Padre Jonas Abib, né? E você que é sócio contribuinte, colaborador da Canção Nova, você vai receber. Temos aqui no mês de janeiro, porque dia 31 de janeiro é dia de São João Bosco, então
a foto aqui de São João Bosco com o calendário, e aqui traz no calendário várias coisas interessantes. Todos os feriados, por exemplo, dia 1º de janeiro, né? Dia de Nossa Senhora, depois todos os eventos importantes do mês, e também aqui as contas dos bancos em que você pode fazer o seu depósito para ajudar a Canção Nova. Tá? E assim, cada mês, né, você vai vendo aí, por exemplo, vamos abrir aqui mais um mês de fevereiro, Nossa Senhora de Lourdes, porque o mês do dia 11 de fevereiro é dia de Nossa Senhora de Lourdes, então você vai acompanhando, né, pelo calendário também as festas mais importantes da igreja. Por exemplo, aqui São Bento, né? São Bento no mês de julho, porque no mês de julho tem a festa de São Bento, e assim por diante. Você vai receber esse calendário aí, muito bem feito, muito bem elaborado. Muito bem, quero mostrar aqui 2 livros que estão ligados a esse assunto que nós estamos conversando, Ciência e Fé em Harmonia. Né? Um deles, já falei, Ciência e Fé. Nesse livro eu mostro como é que a igreja, né, sempre usou a ciência a serviço da fé. E também a fé a serviço da ciência. Né? O Papa João Paulo II disse o seguinte, naquela encíclica dele, Fé e Razão, Fides et Ratio. João Paulo II disse, a fé e a razão são as 2 asas com as quais o espírito humano levanta voo para contemplar a verdade. E o Papa fala uma coisa muito importante ali. Ele fala assim, nenhum pássaro voa com uma asa só. Você nunca viu um pássaro, não precisa nem tirar, se você cortar as penas, as pontas das penas, o pássaro já não voa. Não é verdade? O que o Papa diz? Ele diz assim, a pessoa que quer ficar só com a fé e diz, não, a razão não precisa, a inteligência não precisa, basta a fé, ele diz, pode cair no fideísmo, às vezes num fanatismo e às vezes na heresia. Por quê? Porque interpreta também a fé errada. Mas também o Papa diz, não pode ficar só com a razão, porque se você ficar só com a razão, você vai ficar racionalista, materialista, achar até que Deus não existe. Isso aconteceu muito na história, né? Então tem que ser a fé e a razão. A fé ilumina a razão e a razão ajuda a igreja a entender a fé. Na Idade Média, houve um tempo muito bonito que se chamou escolástica. O que foi a escolástica? A escolástica foi aquele tempo maravilhoso de grandes padres da igreja, como, por exemplo, São Tomás de Aquino, Santo Alberto Magno, Santo Anselmo, né? Que eles usaram a ciência, a razão, para compreender melhor a teologia, a revelação divina. Então, Santo Agostinho dizia, eu creio para compreender, mas eu compreendo para crer melhor ainda. Entendeu? Primeiro eu creio, crendo, eu compreendo. Agora, compreendendo, ou seja, estudando, eu vou então crer melhor. Por isso que Santo Agostinho estudou muito a filosofia. Santo Ambrósio, que batizou Santo Agostinho, ele estudou demais os filósofos do tempo dele, Cícero, Sêneca, filósofos romanos, como também os filósofos gregos. Por quê? Porque esses filósofos refletiam sobre a sabedoria. O que quer dizer a palavra filosofia? Filos quer dizer amigo, sofia, né? Sabedoria. Então, amigo da sabedoria. Então, os gregos, os filósofos gregos, também os filósofos romanos, desenvolviam essa amizade com a sabedoria, que os grandes padres da igreja usaram. Um Santo Agostinho usou Platão, São Tomás de Aquino usou Aristóteles, Santo Alberto Magno, que eu já falei. Ou seja, sempre houve na história da igreja, entre os grandes homens da igreja, um casamento da ciência com a fé. Esse outro livro que eu publiquei, Uma História que Não É Contada, aqui você vai ver toda essa história maravilhosa desses cientistas que eu estou mostrando aqui, padres, das universidades e de muitas coisas maravilhosas que muita gente não sabe. Eu quero até ler uma citação que eu coloquei aqui bem no começo desse livro, que é do Dr. Thomas Woods. Dr. Thomas Woods é um PhD atual da Universidade de Harvard e de Colômbia, nos Estados Unidos, né? Onde ele diz assim,
Bem mais do que o povo hoje tem consciência, a Igreja Católica moldou o tipo de civilização em que vivemos e o tipo de pessoas que nós somos. Embora os livros, textos típicos das faculdades não digam isto, a Igreja Católica foi a indispensável, olha aqui, indispensável construtora da civilização ocidental. Porque a partir do momento que caiu o Império Romano, tudo ficou na mão da igreja. Tudo. Acabou o mundo civilizado. Os bárbaros dominaram toda a volta do mar Mediterrâneo e a Europa se transformou num mosaico de povos bárbaros. Ostrogodos, visigodos, suevos, alamanos, burgúndios, celtas, vikings, hunos e companhia limitada. A Igreja Católica não só eliminou os costumes repugnantes do mundo antigo, como o infanticídio e os combates de gladiadores, mas depois da queda de Roma, ela restaurou e construiu a civilização. Gente, é um PhD de Harvard. O livro dele é um livro de 2005, que ele publicou nos Estados Unidos, o título How the Catholic Church Built the Western Civilization. Como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental. Esse livro já foi publicado agora pela editora Quadrante, no ano 2010, foi traduzido. Né? Eu usei muitas coisas dele aqui, como outros livros de Daniel Rupes e etc. Bom, tudo isso para a gente entendendo, né, essa coisa importante que é a ciência e a fé. Mas vamos continuar aqui. Eu quero colocar aqui mais alguns grandes padres da igreja, né, que fizeram grandes descobertas na ciência. E depois, se tiver tempo, eu quero ainda comentar algumas coisas que estão nesses livros aí. Mas vamos lá. Padre Luís de Almeida. Olha que interessante, é um padre português, jesuíta. Vocês estão vendo que os jesuítas, a partir aí do século XVI, porque a congregação dos jesuítas foi fundada no século XVI. Então, a partir do século XVI, nós vamos ter grandes cientistas, não é? Jesuítas. Inclusive, né, o maior deles, talvez, Padre George Lemaître, que descobriu o Big Bang, lá em 1800 e pouco, né? E era amigo de Albert Einstein, Dr. Einstein, né? Quando ele descobriu o Big Bang, né? Usando as descobertas daquele físico americano chamado Hubble, né? E ele fez cálculos em cima da teoria geral da relatividade do Einstein e chegou como é que o mundo começou. Né? É aquele verdadeiro, né, momento lá do Gênesis em que Deus criou a luz. Né? Porque o Big Bang é um feixe de luz que depois foi se transformando em matéria. Coisa maravilhosa, né? Parece que Deus quis que um padre descobrisse isso. Só que esse padre era doutor em astrofísica, amigo de Einstein. Einstein no começo duvidou, mas depois que o padre, né, George Lemaître explicou para ele direitinho, com as equações da teoria geral da relatividade que o Einstein tinha desenvolvido, o doutor Einstein disse, de fato, é a melhor explicação que eu já encontrei para a origem do universo. É muito bonito, né? Bom, mas aqui o padre Luís de Almeida, jesuíta, ele fundou em 1557 o primeiro hospital do Oriente. Olha aí, medicina, tá? Dentro do qual foi fundada a primeira escola médico-cirúrgica. Está citado no livro de Food Study, que é um livro de 2002. Né? Essas citações todas eu tenho também aí nesses livros que estão publicados. Tá? Depois, o padre Cristóforo Schneider, faltou um D ali, século XVII, né? Descobriu as manchas solares antes de Galileu, né? Já em 1612, com a invenção do pantógrafo, desenvolveu o pantógrafo. O que é o pantógrafo? Um instrumento com que se pode copiar mecanicamente desenhos e gravuras. Veja, esses homens desenvolviam instrumentos para poder avançar com a ciência. Esse padre Cristóforo Schneider foi um padre muito importante no desenvolvimento científico. E vocês estão vendo que essas fotografias, né, são deles mesmos. Né? Vamos ver.
Além disso, ele fabricou o primeiro telescópio terrestre. Olha aí. Primeiro telescópio terrestre, e realizou estudos sobre o olho, publicando a obra Oculus, de 1619, onde ele descreve que é na retina que se percebe a luz. Ele descobriu que na nossa retina, dentro do olho, que se forma a imagem, que depois vai para o cérebro e a gente enxerga, né? Descreveu a determinação do raio de curvatura da córnea. O raio de curvatura, a córnea é circular, ela tem um raio. Ele descreveu qual é o raio de curvatura da córnea, né? A descoberta da saída do nervo óptico e a acomodação do olho. O que é a acomodação do olho? O olho, conforme você olha para a luz ou você olha para o escuro, o olho acomoda, né? Também por causa do cristalino. Então, reparem que já lá no comecinho do século XVII, esses homens da igreja já desenvolviam essa ciência. Padre Christopher Clavius, de século XVI também, 16, começo XVII, respeitado jesuíta, astrônomo, matemático, que liderou a comissão que produziu o calendário gregoriano. Não sei se vocês sabem o que é o calendário gregoriano. A igreja tinha, até aí, o século XVI, seguiu o calendário juliano. Só que com as pesquisas de astronomia dos padres da igreja, eles descobriram que havia um erro no calendário. Então, nós passamos do calendário juliano, do Papa Júlio, para o calendário gregoriano, do Papa Gregório. E para acertar isso, foram eliminados, me lembro agora, foram 14 dias do calendário. É como se a gente passasse do dia 1º, né, de, não sei, o mês de novembro, para o dia 14. Foram cancelados vários dias. Por quê? Porque havia um erro no calendário juliano. E até hoje, a humanidade segue o calendário juliano, que através desse padre Christopher Clavius, ele desenvolveu. Está aí. Aliás, esse era um dos interesses da igreja, de estudar astronomia. A gente tinha 2 interesses fundamentais. Primeiro, para a igreja acertar a liturgia com a realidade, né, temporal. E segundo, a astronomia, a matemática, a física, a química, sempre foi para a igreja um meio de enxergar a beleza da criação, a beleza da obra de Deus e dar glória a Deus. Por que o primeiro observatório astronômico do mundo foi fundado pela Igreja Católica Apostólica Romana e que existe até hoje? La Specola, 1500 e pouco. Porque a igreja já queria conhecer as maravilhas de Deus. Por causa daquele salmo que diz, Salmo 18, que diz, né? Os céus proclamam a glória do Senhor. Ah, é? Os céus proclamam a glória do Senhor? Então vamos conhecer isso. Né? Tem um doutor em História das Ciências americano, chamado Stanley Jack. Dr. Stanley Jack, ele diz que a ciência nasceu morta nos países do Oriente por causa de um conceito errado de cosmovisão, de como entender o mundo. O mundo é uma divindade, tudo é Deus, o panteísmo. Então eles não estudavam as leis. Não, a igreja não. A igreja separou o Criador da criatura. O Criador, nele não tem leis. O Criador, mas a criatura tem. Então vamos estudar a criatura para compreendê-la. Por isso, todos os desenvolvimentos científicos e tecnológicos aconteceram aqui no Ocidente cristão. Tudo. Rádio, TV, internet, automóvel, eletricidade, tudo que você pensar, né? O trem, o motor elétrico, o motor hidráulico, tudo foi desenvolvido no Ocidente cristão por causa do cristianismo, por causa da cosmovisão cristã que a igreja deu para o mundo. Deus é Deus, a criatura é criatura, não existe o panteísmo. Então a criatura, ela é formada dirigida por leis. Então vamos estudar essas leis
E vamos enxergar aí a beleza da criação de Deus. E vamos dar glória a Deus. Entende? No Oriente panteísta, animista, isso não aconteceu. Então a ciência ali, quem diz isso é um doutor americano em história da ciência chamado Stanley Jack, que tem vários livros publicados. Muito bem, pode passar. Padre Martin Mersenne, né? Século XVI, filósofo, matemático, teórico da música, que é muitas vezes referido como o pai da acústica. Olha aí, padre da igreja Martin Mersenne. Então, eu quero que você vá notando quantas áreas diferentes esses homens entraram. Matemática, física, química, música, direito, e aí vai. O que mais? Padre Pierre Gassendi, século XVI, XVII, astrônomo, matemático francês, publicou os primeiros dados sobre o trânsito de Mercúrio, o movimento do planeta, né? Fez a primeira distinção entre átomos e moléculas. Isso foi uma grande descoberta para a química, porque até então, o que significa a palavra átomo? Átomo significa indivisível. Então os gregos pensavam que o átomo ele não tinha partes. Opa! O padre Pierre Gassendi descobriu a diferença entre átomos e moléculas, né? Entende? Então, a molécula é formada de átomos. Você pega uma molécula de água, H2O. Uma molécula de oxigênio e duas de hidrogênio. Então, a molécula é formada de átomos. Este homem descobriu isso na química. O que mais? Padre Giovanni Battista Riccioli. Esse homem foi um grande cientista. Sacerdote, astrônomo jesuíta. Vocês dizem, quantos deles atuavam na astronomia, né? Cada cratera da Lua tem um nome conforme um sistema de nomenclatura criado por ele. As crateras da Lua. Uma coisa que eu não sei se sabem, as 30 primeiras crateras da Lua, a Lua tem muitas crateras, e quando um astrônomo descobriu uma cratera da Lua, dava um nome. E o nome da cratera era o nome do cientista que descobriu. As 30 primeiras crateras da Lua têm nome de padres jesuítas astrônomos. Olha aí, quem desenvolveu a astronomia, né? Foi o primeiro, não, volta um pouquinho, foi o primeiro a medir a taxa de aceleração de um corpo em queda livre. Quando você solta um corpo em queda livre, ele desce com a aceleração da gravidade, 9,81 metros por segundo ao quadrado. Não é isso? Quem descobriu isso pela primeira vez? Não foram os italianos, né? Newton, Galileu Galilei, não foram os físicos italianos. Quem descobriu foi o padre Giovanni Battista Riccioli, né? Depois, isso foi aperfeiçoado principalmente por aquele físico italiano chamado Torricelli. Torricelli aprofundou, mas quem descobriu foi o padre Giovanni, né? Foi o primeiro a medir, então, mediu a altura das montanhas lunares, mediu as alturas das montanhas da Lua. Daqui da Terra, ele mediu a altura das montanhas da Lua. E a altura das nuvens, expôs a teoria ondulatória e a sua propagação na obra Physico-Mathesis de Lumine, 1666. Alguém pode dizer que a igreja foi contra a ciência? Por que esses homens estudavam tanto? Sabe, olha, essa descoberta da teoria ondulatória, quem já estudou isso, eu fiz meu mestrado e meu doutorado em ondas eletromagnéticas. Não é fácil você entender isso. Não é fácil. É por causa da onda eletromagnética que você pega um controle remoto hoje e você faz miséria com ele. Por quê? Porque é uma onda eletromagnética. São dois vetores perpendiculares, um vetor elétrico, um vetor magnético, que eles pulsam em forma de uma onda e propaga a energia. Esse homem, lá do século XVI, já estudava essas coisas. Sabe, então você vai entendendo que toda a descoberta científica da modernidade
e do nosso tempo contemporâneo começou lá atrás. A base veio lá de trás. E ainda tem alguns que, ou por má fé, ou por ignorância, dizem assim, a Idade Média foi um tempo de trevas. Trevas? Um tempo onde se criou as universidades? Um tempo onde esses homens desenvolveram tanta ciência e tanta tecnologia? Trevas? Treva é na cabeça de quem fala isso. Ou é treva de ignorância, ou é treva de maldade. O que mais? Padre Francesco Maria Grimaldi, século XVII, físico e matemático italiano. Olha, descobriu a difração da luz. Eu não vou nem explicar o que é difração da luz aqui, porque é complicado. Mas a luz, quando incide num certo tipo de obstáculo, ela sofre um efeito chamado difração. Né? Esse homem descobriu. Investigou a queda livre de objetos, com aceleração da gravidade. Construiu e utilizou instrumentos para medir as características geológicas da Lua. Astrônomo. Isaac Newton falou das proposições sobre difração da luz que ele tinha descoberto, que o padre Grimaldi tinha descoberto, na parte terceira da obra do Newton, chamada Óticas. Newton descobriu muita coisa também na parte da mecânica e da ótica, mas Isaac Newton usou as descobertas do padre Grimaldi. Ok? Daí. Padre François d'Aguillon, século XVI, matemático, jesuíta belga, físico e arquiteto. Olha quanta coisa. Matemático, físico, arquiteto. Foi o primeiro a utilizar a projeção estereográfica, que hoje se usa para navegação aérea, meteorologia e aplicações militares. Fundou a Escola Especial e foi sucedido pelo extraordinário padre jesuíta, que eu já citei aqui, Gregory São Vicente. Ok? É mais um grande cientista da igreja. O padre Francisco Maria Grimaldi, século XVII, físico e matemático italiano. Descobriu a difração da luz, bom, já passamos. Isso. Padre Athanasius Kirchner, não tem nada a ver com os Kirchner da Argentina. Padre Athanasius Kirchner, século XVII, jesuíta, matemático, físico, químico e inventor alemão. Adentrou a cratera do Vesúvio na Itália. O que é o Vesúvio? O Vesúvio é aquele grande vulcão que tem perto de Nápoles, ali, aquele vulcão que, quando ele entrou em erupção no ano 70, destruiu aquelas duas cidades italianas ali perto. Né? Então, ele adentrou a cratera do Vesúvio, né? É o criador da geologia moderna, era geólogo principalmente, estudou medicina, foi o primeiro a defender que as doenças eram causadas por micro-organismos. Olha que bonito, quem é o pai da microbiologia, né? Dr. Pasteur, André Luiz Pasteur, da Sorbonne, mas lá em 1800 e pouco, que descobriu que as doenças eram causadas por micróbios, porque aí o Dr. Pasteur já tinha, né, o microscópio, mas esse padre aqui já tinha essa percepção. Veja como é que a ciência vai avançando. É assim. E esses homens deram grande contribuição. Padre Andrea Taquetti. Suas obras influenciaram as pesquisas de Blaise Pascal. Quem foi Blaise Pascal? Pascal foi um grande católico, que descobriu uma das coisas mais importantes da física. Pascal era físico. Descobriu, né, o princípio da prensa hidráulica. Por causa do Pascal, é que existe hoje essas máquinas, esses tratores com uma força violenta, né? Guindastes com uma força violenta. É o princípio que o Pascal descobriu da hidrodinâmica. E era um homem extremamente católico. Né? Então, as pesquisas do padre André Taquet influenciaram as pesquisas, ou seja, serviram de apoio para as pesquisas do Pascal. Passou a história como sendo precursor de Isaac Newton
na descoberta do cálculo infinitesimal. Um dos maiores avanços que a matemática teve foi quando Newton descobriu o cálculo infinitesimal. Não adianta eu explicar aqui, que seria muito difícil. Depois o Einstein descobriu o cálculo tensorial. Os físicos sempre foram grandes matemáticos, porque a matemática é uma ferramenta da física. Sem a matemática, a física não caminha. Tanto assim que o Einstein, quando ele precisou desenvolver a teoria geral da relatividade, ele parou e desenvolveu o cálculo tensorial para poder usar ali. Mas olha que bonito, né? O Isaac Newton, quando descobriu o cálculo infinitesimal, importantíssimos matemáticos, os universitários sabem disso, né? Com o apoio do padre André. Tá? O que mais? Padre Francisco Lanaterzi, século XVII, jesuíta, matemático, naturalista alemão, precursor da aeronáutica. Olha que bonito essa descoberta aqui. Foi o primeiro a conceber uma aeronave mais leve que o ar. Criou um alfabeto para surdos mudos e um método de leitura para cegos. Olha quantas coisas esse homem pesquisou. Foi o primeiro que percebeu da possibilidade do homem voar, né? Com uma aeronave mais leve do que o ar. Depois estudou um alfabeto para surdo e mudo. E depois um método de leitura para cegos. Claro, esse efeito humanitário que também conduzia esses homens, né? Vamos lá, Padre Girolamo Saccheri, século XVII, começando para o século XVIII, escreveu uma importante obra sobre os fundamentos da primeira geometria não euclidiana, em 1733, que influenciou grandes matemáticos, Riemann, Lobachevsky, Boolay e Gauss. O pessoal da matemática, eu estou citando aqui esses homens porque eu estudei matemática, então, na matemática avançada, quando você estuda matemática superior, você vê esses nomes aparecerem. Tá? Então, eu queria que você voltasse um slide, se for possível. Tá? Ele escreveu uma importante obra sobre os fundamentos da primeira geometria não euclidiana. Os matemáticos sabem o que é isso. Não é fácil. Né? Em 1733, que influenciou, olha, gente, Riemann, Lobachevsky, Boolay, Gauss, esses homens foram eminentes matemáticos no tempo deles. Hoje seriam, assim, eu diria, prêmios Nobel, né? Mas sofreram a influência ali do padre Girolamo Saccheri. Isso é muito bonito. Esse livro que eu escrevi, Ciência e Fé em Harmonia, como também essa é uma história que não é contada, eu coloco mais coisas sobre isso. Tá? Eu não quero aqui, neste programa, ficar repetindo muito isso, porque senão se torna muito cansativo. Eu já penso que o que nós fizemos hoje já não é uma aula muito normal. Né? Mas eu gostaria só de colocar aqui, para te encerrar essa aula de hoje, aqui na página 99 desse livro, eu coloquei o que dizem os filósofos e os teólogos a respeito da ciência e da fé. Só para a gente completar. Por exemplo, né, Aristóteles, que viveu antes de Cristo. Ele nasceu em 384 a.C. e Aristóteles morreu em 322 a.C. O Aristóteles, filósofo grego, dizia: embora seja invisível aos olhos da natureza mortal, Deus reconhece-se através das suas obras. Teve a missa, né, de uns dias atrás, né, que colocou o livro da sabedoria, capítulo 13, versículo 1, que diz: são insensatos aqueles que, vendo as obras do artista, não reconhecem o artista. Ou seja, vê as obras de Deus, mas não reconhece o artista. São insensatos. Sabedoria 13, versículo 1. Aqui um outro filósofo famoso, Sêneca, filósofo romano, que nasceu em 4 a.C., depois morreu em 65, né? Ele dizia assim: a fé em Deus está inscrita em todos os corações. Gente, esses homens não conheceram Jesus Cristo, né?
A fé em Deus está inscrita em todos os corações. Mentem os que dizem não acreditar na existência de Deus, pois durante a noite e quando estão sozinhos, também eles duvidam. Uma citação do Sêneca, né? Uma citação de outro filósofo romano, Cícero. Cícero nasceu em 106 a.C. e morreu em 46 a.C. O Cícero dizia o seguinte: a existência de Deus é tão óbvia que me parece que aquele que a nega lhe falta bom senso. Olha que impressionante, esses homens não eram cristãos, eram filósofos gregos, romanos, né? E aqui vai uma série de outras citações que a gente poderia colocar. Eu quero colocar mais uma citação aqui, do Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi foi aquele hindu que libertou a Índia, né? O Mahatma Gandhi, ele morreu em 1948, foi baleado, foi assassinado, né? Era um estadista indiano. O Mahatma Gandhi disse: não hesito em dizer que estou mais persuadido da existência de Deus do que da nossa própria presença neste lugar. Não hesito em dizer que estou mais persuadido da existência de Deus do que da nossa própria presença neste lugar. Está aí. E aqui tem muitas outras citações que quem desejar pode verificar. Muito bem, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Eu quero mostrar mais uma vez o livro muito bonito aqui da editora Canção Nova, do padre Francisco Amaral, Sou Todo Teu, Maria. Ele explica o tratado da verdadeira devoção à Virgem Santíssima e a consagração, e tira todas as dúvidas que as pessoas podem ter sobre essa consagração. Repito, esse livro aqui, ele foi prefaciado pelo padre Paulo Ricardo e a apresentação fui eu quem fiz, da editora Canção Nova. Muito bem, quero pedir aos sacerdotes que nos acompanham, também aí, quem sabe algum diácono, que nos dê a bênção. A bênção pode ser dada à distância, né? Por esse nosso Brasil, né? Para que São Pedro e São Paulo recomendavam muito nas suas cartas, rezar pelas autoridades, para que a gente tenha paz. Então, vamos pedir essa bênção para esse nosso Brasil, né? Para as nossas autoridades. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a vocês que me acompanharam até agora. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.